Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu vim aqui, em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus tocou no meu coração, Não sei se eu já contei esse meu testemunho para vocês, mas eu vou contar mais um testemunho aí, que é uma experiência que eu tive com Deus, que foi muito forte, que aconteceu comigo. E eu vou contar para vocês em nome de Jesus. Espero que possa edificar a sua vida e que Deus possa falar grandemente com a sua vida, com a vida de vocês, em nome de Jesus. Um certo dia, quando eu tinha me afastado dos caminhos do Senhor, eu fui ali de joelho, que mesmo eu afastado, eu sempre dobrava o joelho, porque eu sempre fui uma pessoa muito temente a Deus. E eu fui ali dobrar o joelho, na beira da minha cama ali, de frente com a minha cama, como eu sempre costumava fazer, e assim sucessivamente. Aí eu fui ali orar, falar com Deus, falar com o Senhor, antes de dormir, como eu costumava, sempre de costume eu fazia isso, orar, falar com Deus. Naquele exato momento eu fui orar, eu fui falar com o Senhor, e eu falei: Deus, eu desejo, ver o Senhor, ver a tua face, conhecer a tua face, conhecer, mas mal sabia eu que não tem como ver a face de Deus. Mas na minha inocência eu falei isso, que eu queria ver a face do Senhor, tudo que eu queria conhecer verdadeiramente como que era, e eu fiz essa simples oração aí, essa simples oração eu fiz, e eu fui dormir, eu fui me deitar, fui dormir. E quando eu fui dormir ali, quando eu deitei na minha cama e fui dormir, e quando eu me peguei naquele sono profundo, aconteceu que eu fui arrebatado, Jesus ali me arrebatou, e quando eu fui arrebatado ali, eu fiquei praticamente ali morto, fiquei na minha cama morto, ali deitado morto. Porque minha alma não estava ali, minha alma tinha sido arrebatada, E nem em 10 minutos, acho que em 5 minutos, nem isso, foi muito rápido. Eu pude contemplar que eu estava nos céus, assim, eu comecei a ver, a contemplar um lugar muito lindo, muito bonito. E em questão de segundos, nem segundo, foi muito, mas muito rápido. Eu fui ver que eu estava num lugar escuro, num lugar de escuridão, um lugar muito feio, um lugar terrível. E eu vi uma luz, uma luz muito forte, muito resplandecente, uma luz muito forte, que eu falava assim: aonde que eu tô? O que está acontecendo comigo? Aonde eu tô? Eu falava: se eu tô deitado na minha cama, o meu corpo tá deitado na minha cama, o que tá acontecendo comigo? Eu falava bem assim. Eu pensava assim comigo, eu falava bem assim: o que tá acontecendo comigo? Porque o meu corpo tá lá na minha cama. Eu pensava, só que o próprio Deus, o próprio Jesus fez a minha ficha cair. Que eu tava lá no inferno, que eu tinha sido arrebatado. E quando a minha ficha caiu ali no mundo espiritual, eu percebi, eu pude contemplar, eu pude perceber que eu tinha sido arrebatado. E não é a minha carne que estava ali, mas sim a minha alma, o meu espírito que estava ali. Eu fui levado em espírito naquele lugar, Jesus me arrebatou. Porque, meus irmãos, quando eu estava afastado dos caminhos do Senhor, Deus ele estava usando pessoas para falar comigo. Servos e servas, ele estava usando até pessoas do mundo para falar comigo, e eu não estava querendo ouvir, eu estava um rebelde. E um certo dia, quando eu fui na igreja com a minha mãe, mesmo afastado, porque minha mãe é pastora, pregadora da palavra de Deus e tal, aí eu fui com a minha mãe para a igreja. Na igreja que eu já congregava, eu fui com ela, porque eu falei: minha mãe, eu não vou mais para a igreja não, mãe, eu estou afastado dos caminhos do Senhor, e eu não vou voltar para a igreja, eu não vou ir para a igreja. E de tanto a minha mãe insistir, de tanto ela falar para mim, eu acabei indo com ela. E chegou lá, o pastor falou comigo, Deus usou grandemente o pastor falar comigo, que ele tinha uma grande obra na minha vida, que eu era escolhido de Deus, que eu era chamado, que eu era escolhido, e que eu era escolhido, que eu era chamado, que não tinha para onde eu correr. Mas mesmo assim eu continuei no mundo, porque eu sou ex-cantor de funk, eu cantava funk pro mundo. Mesmo assim eu continuei naquela vida ali, fazendo o que eu bem queria da minha vida, continuei naquela vida. E então Deus ali continuou falando, comigo, usando servo e servas para falar comigo. Mesmo assim, eu na rebeldia, não quero voltar para os caminhos do Senhor. E Deus começou a estreitar meu caminho, E foi aonde que Deus permitiu que tudo isso acontecesse comigo. Então eu fui, e quando eu fui arrebatado, que eu fui levado ali, eu fui levado no céu, e rapidamente eu pude ver que eu estava em espírito, eu estava lá no inferno. E então eu comecei a ver aquelas coisas, comecei a ver aqueles demônios, aquela sombra, aquela labareda de fogo, aquelas coisas. Jesus mostrou tudo aquilo para mim, e eu pude contemplar tudo aquilo. Eu falava: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu pensava que
que era no carnal, meus irmãos, que eu estava ali, mas não era no carnal, era em espírito, era em espiritual, era no espírito que eu estava ali, a minha alma que estava lá, o próprio Jesus, o próprio Deus tinha me arrebatado e tinha me levado lá para mostrar o caminho que eu queria, se era o caminho do céu, se era o caminho do inferno, como que era o céu e como que era o inferno. Então, né, eu comecei a ver aquelas coisas, Jesus começou a me mostrar tudo, e eu comecei a pensar, mas minha carne tá lá na minha cama deitado, eu tô deitado, o que eu tô fazendo aqui? E ali eu pude contemplar, né, eu pude ver que eu tava em espírito lá no inferno, e ali eu via eu vi uma glória muito forte, uma luz muito forte, mas muito forte mesmo, que quando eu olhava e eu tentava contemplar, eu não conseguia ver nada, e eu ficava quase cego, porque era muito, mas muito forte, é uma luz muito forte, e essa luz é Jesus, e Jesus ele estava com uma Bíblia na mão, um livro, como se fosse uma Bíblia. Eu pude contemplar que era uma Bíblia, né? Mas era um livro muito grande, e esse livro parecia como se fosse uma Bíblia, porque é um livro muito grande mesmo, gigante, e estava na mão de Jesus aquele livro, e Jesus ia descendo comigo ali, ia descendo e eu sem entender nada, e aquela luz, quanto mais ia chegando mais perto daquele lugar de escuridão, um lugar obscuro, um lugar muito terrível, muito feio, um lugar terrível, meus irmãos. É só Deus arrebatando vocês e mostrando para vocês, vocês podendo contemplar, para vocês verem o que é o céu, o que é o inferno verdadeiramente, o que é o que não é verdadeiramente. E o céu existe e o inferno também existe. Deus existe. E os demônios também existem. Então, né, aquela luz começou a descer ali comigo, e eu comecei a ver todas aquelas coisas, comecei a ver aqueles demônios, aquelas navaiadas de fogo, aquelas coisas. Eu pude contemplar, então, meus irmãos, é uma luz muito forte, né? Então, meus irmãos, Deus trouxe aqui para falar para vocês, através desse testemunho meu, que Jesus está voltando, para vocês se apegar cada dia mais firme com o Senhor, ficar firme com o Senhor, fugir do pecado, fugir das coisas erradas, porque Jesus está voltando. Fique firme com Deus. E é isso aí, meus irmãos, que Deus me trouxe aqui para falar para você pegar cada dia mais firme com Deus, ficar cada dia mais firme na presença do Senhor, porque Jesus está à porta e Ele está batendo. Aquele que puder abrir o coração para o Senhor, aquele que puder vir para os caminhos do Senhor, se batizar para poder ser salvo, porque todo aquele que nele crê e for batizado será salvo, mas todo aquele que não crê já está condenado. Então crê em Deus, aceite Jesus, se batize. Você que está afastado, reconcilie. Você que ainda não aceitou, ainda não conheceu o Senhor, venha para os caminhos do Senhor, porque Ele está batendo na porta. Abra a porta para Ele, que Ele quer entrar, Ele quer fazer morada. Amém? Que possa dar tempo de você aí vir para os caminhos do Senhor, que possa dar tempo de você reconciliar, se batizar, que possa dar tempo de você aceitar, se batizar e ficarmos nos caminhos do Senhor, e que Deus possa ter misericórdia da sua vida, misericórdia da sua alma, e que possa dar tempo de você ser salvo, que possa dar tempo de você ser salvo, porque Jesus está voltando. É por isso que Deus permitiu que acontecesse tudo isso comigo. Jesus, ele mostrou o céu, mostrou o inferno para mim, para que eu pudesse acordar, porque eu tinha falado para Deus, eu tinha falado para Jesus, que eu não ia mais voltar para o caminho do Senhor, mas como Deus teve misericórdia da minha alma, Ele mostrou aquilo para mim, para que eu pudesse acordar e pudesse voltar para os caminhos do Senhor enquanto é tempo. E eu estou aqui, Deus teve misericórdia, eu estou aqui para a honra e para a glória do Senhor, que possa dar tempo, né, de você voltar em nome de Jesus. Então volte enquanto é tempo, porque Jesus está batendo. Ele quer que você abra a porta do coração, aceite Ele, se batize, quer que você reconcilie, porque Ele quer salvar a sua alma, porque Ele está batendo na porta e Ele está voltando. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. É mais uma experiência minha com Deus, mais um testemunho meu, que Deus possa falar grandemente com a sua alma, com a sua vida, através desse testemunho aí, através desse testemunho meu. Que Deus tenha misericórdia da sua alma, da sua vida, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.